Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o corpo de Jesus Cristo. O que é dito na maioria dessas falsas igrejas por esses falsos cristãos é de que Jesus nasceu de Maria, e então ele teria vivido em carne. E a gente sabe que isso não é verdade. Jesus não tinha um corpo de carne. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Bom, mas o porquê que Jesus não tinha um corpo de carne? Isso a gente pode ver já no livro de João Evangelista. Vamos ler aqui. No versículo 40 o livro de João Evangelista, diz o seguinte, no versículo 40. E depois disso eu, João, perguntei ao Senhor, dizendo: como dizem os homens que Adão e Eva foram criados por Deus no paraíso para guardar os mandamentos do Pai e depois disso foram entregues à morte? No versículo 41, Jesus responde: e o Senhor Jesus me disse: ouça, João, amado de meu Pai, homens tolos dizem isso. Na sua falsidade, dizem que meu Pai fez corpos de barro, mas pelo Espírito Santo ele fez todos os poderes dos céus. Mas se os santos foram encontrados com corpos de barro, foi por sua transgressão, e portanto foram entregues à morte. Bom, irmão, aqui nós já vemos o porquê que um espírito, um anjo de Deus, ele encarna em um corpo material. É por conta de uma transgressão, por conta de um erro. E todos nós aqui sabemos que Jesus era perfeito. Ele não tinha erro nenhum. Justamente por isso ele não poderia encarnar, ele já estaria violando essa regra. Não existe nenhum espírito encarnado, nenhum espírito envolto de carne que não tenha cometido algum erro. Portanto, a ideia de que Jesus teria um corpo de carne real não faz sentido. Seria ir contra o ensinamento do próprio Cristo. E lá na frente, no mesmo livro, o livro de João Evangelista, Jesus fala mais sobre isso. Ele fala sobre o nascimento dele. Vamos ler também. No versículo 54, irmãos, Jesus diz sobre o nascimento dele: quando meu Pai pensou em enviar-me ao mundo, enviou um anjo antes de mim, chamado Maria, para me conceber. E eu, quando desci, entrei pela orelha e saí pela orelha. Bom, irmãos, aqui já, novamente, o que Jesus quis dizer com isso? Ele já está aqui nos dizendo que ele não tinha um corpo material. Nós vamos ver mais versículos, mas no versículo 54, Jesus estava falando o que ele quis dizer quando ele disse: quando eu desci ao mundo, eu desci pela orelha e saí pela orelha. Isso no versículo 54. Anteriormente, como a gente viu, no versículo 40 e 41, ele estava falando sobre como as pessoas, os anjos, encarnam. Eles encarnam, os anjos nascem em corpos humanos, corpos materiais, por causa de erros, por causa de transgressões da lei de Deus. Jesus não tinha esse erro, não tinha nenhum erro. Jesus veio para nos resgatar. E aqui, na frente, no versículo 54, ele diz: quando eu desci, eu entrei pela orelha e saí pela orelha. Ou seja, ele veio através do conhecimento. Ele não foi gerado a partir de um ato sexual. Entendem? Mas tem mais versículos que embasam a nossa visão de que Jesus não tinha um corpo material. Vamos ler mais alguns. Bom, irmãos, no Evangelho Secreto de Tiago, no versículo 10, Jesus diz: vocês não querem estar na plenitude? Seus corações estão bêbados. Vocês não querem ser sóbrios? Vocês deveriam ter vergonha. De agora em diante, acordado ou dormindo, lembre-se de que você viu o Filho do Homem, falou com ele e o ouviu.
Ai daqueles que viram o Filho do Homem. Bem-aventurado será você que não viu o humano, nem se associou a ele, nem falou com ele, nem ouviu nada dele. Bom, aqui novamente, Jesus disse: bem-aventurado será você que não viu o humano, que nem se associou a ele, nem ouviu nada dele, nem falou com ele. Ou seja, já mostra que ele em si não tinha um corpo material. O corpo dele era aparente. Por que ele era aparente? Porque ele não tinha nenhum pecado, ele não cometeu nenhum erro para ser obrigado a encarnar em um corpo material. Portanto, o que ele tinha era um corpo físico que ele comandava. Esse corpo, ele era habitado por outro espírito, só que esse espírito só estava dentro do corpo material para dar vida ao corpo. Jesus precisava desse corpo para interagir aqui na matéria. Jesus não estava preso nele. Havia um espírito dentro desse corpo, e esse espírito ali estava ali para manter o corpo vivo, e Jesus tinha autoridade sobre aquele espírito e, portanto, tinha autoridade sobre o corpo. E isso não é algo que eu tirei da minha cabeça, irmãos. Vamos dar mais uma lida aqui em um versículo que vai comprovar isso que eu estou te falando. No Apocalipse de Pedro, irmãos, no versículo 54, anteriormente, nesse livro estava sendo dito sobre um diálogo que o Salvador estava tendo com Pedro no momento da crucificação. Ele estava sendo crucificado e ao mesmo tempo estava falando com Pedro. Ou seja, já não era ali as duas pessoas. E a gente sabe que o corpo material só permanece vivo se houver um espírito habitando aquele corpo. E ao mesmo tempo que Jesus, o Salvador, estava falando com Pedro, o corpo dele estava sendo crucificado, o corpo estava vivo. Ou seja, Jesus não estava preso dentro do corpo, existia outro espírito habitando aquele corpo. E Jesus tinha autoridade sobre aquele espírito e por isso controlava o corpo. Essa é a realidade. E aqui, irmãos, Jesus está falando com Pedro enquanto o corpo estava sendo crucificado. Pedro diz no versículo 51. Então disse: o que eu vejo, ó Senhor? É o Senhor mesmo a quem eles levam? Mesmo estando seguro comigo? Ou quem é este, alegre e rindo na árvore? E o outro os pés e as mãos foram feridos? No versículo 52, Jesus responde: o Salvador disse-me: aquele que você viu na árvore, alegre e rindo, este é o Jesus vivo. Mas aquele cujas mãos e os pés eles cravam pregos é a sua parte carnal, que é substituto, envergonhado, aquele que surgiu à sua semelhança. Mas olhe para ele e olhe para mim. Ou seja, Jesus está aqui dizendo claramente de que havia outro espírito no corpo material que ele controlava. Não era o mesmo. Olhe para ele e olhe para mim. Foi isso que ele disse. Nós já vemos que se tratam de duas pessoas ali. Jesus não estava preso no corpo material. O corpo material tinha um espírito habitando aquele corpo e ele estava sendo crucificado. E Jesus, o verdadeiro Salvador, em espírito, estava ali falando com Pedro, porque ele nunca esteve preso ao corpo material. Ele só tinha autoridade sobre aquele corpo. Isso a gente viu no versículo 52. Mas continua, vamos ler o 53. Aqui no 53, o Pedro, sem entender muito bem, ele diz: vamos fugir antes que eles nos vejam. E ele não entende que ali quem está é o Espírito, que é Jesus Cristo, é o nosso Salvador. É o Senhor, é o nosso Salvador Jesus Cristo que está ali falando com ele, não o corpo. Então no 53 ele diz: mas eu, quando olhei, disse: Senhor, ninguém está nos vendo, vamos fugir desse lugar. Jesus responde no 54: mas ele me disse: eu já lhe disse, eles são cegos, deixe-os sozinhos, e veja como eles não sabem o que estão dizendo.
Eles envergonharam o filho da glória deles, em vez do meu servo. Bom, irmãos, aqui a gente viu vários versículos em 3 livros diferentes. E eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês sobre o corpo material de Jesus. Que Jesus não teve um corpo material, ele tinha um corpo material aparente. Por que aparente? Porque o corpo existia, e existia um outro espírito habitando aquele corpo, e Jesus tinha autoridade sobre aquele espírito, então ele controlava o corpo, mas ele em si nunca foi o corpo. Ele nunca foi o corpo. Então eu espero que vocês tenham entendido e fiquem todos com a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.